Eu vou fazer aqui uma crítica ao Thiago Carpini e não sei se vocês concordam. Não, que ele tem que cair. Claro que não. Ninguém tá falando de cargo, nada. Agora, eu vou voltar a um assunto que eu falei lá no começo do programa e agora o Flávio tá aqui também pra gente abrir o debate. Não pode o São Paulo, com o time que tem, com a grandeza que tem, fazer 2-1 contra o Ituano e recuar do jeito que recuou. Aí não dá pra gente aceitar e achar que isso é normal. A gente tá falando do Ituano, o lanterna do campeonato. O Ituano tinha 6 pontos até esse jogo contra o São Paulo. Quase fez 7. Quase. Porque esse jogo quase termina empatado. O Ituano só tinha vencido um jogo, lembrança aqui do Bruninho, que tinha sido contra o Corinthians. O único jogo que o Ituano ganhou no campeonato, que foi contra o Corinthians. O resto, 3 empates. Outro detalhe, gols marcados pelo Ituano no campeonato, 5. 1 no Corinthians e 2 no São Paulo. Olha isso. Olha isso. Dos 5 gols marcados pelo Ituano, 2 foram marcados hoje. Ele tinha 3 gols até o jogo de hoje. E aí não dá pra achar normal o Thiago Carpini botar o time todo pra trás como ele botou e aí em algum momento do jogo ele mereceu se lascar, pô. Se o cara não tem coragem pra jogar pra frente contra o Ituano, ele tem que saber que ele não é mais o treinador, com todo o respeito ao Água Santa. Mas não tem o gigantismo do São Paulo. Ele não é mais o treinador do Água Santa. Ele tem que ser aquele cara que quando ele vai pegar time menor, ele tem que se impor, ele tem que jogar pra frente, ele tem que saber que hoje ele comanda um time gigante, o maior campeão mundial aí da história do futebol brasileiro, e que tá querendo voltar às suas fases de conquista. Então não dá. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho um absurdo ele recuar do jeito que ele recuou o time do São Paulo quando estava 2-1. Flávio, você que estava comentando o jogo. Olha, do jeito que o jogo estava, ele foi uma prevenção. A coisa estava ruim. Mas ele não tem que mudar, não tem que fazer. Pois é, mas estava lá e cá. E o São Paulo em nenhum momento dominou a partida. Esse é o ponto. O São Paulo teve muita dificuldade. Um pontinha lá, o Vinícius, o pontinha direito, ele meteu um rolê em cima do Wellington desde o começo do jogo. O São Paulo em nenhum momento foi melhor que o Ituano. Esse resultado, ele condiz com o que foi o jogo. Foi um sufoco. O time de São Paulo não é um time confiável. Não é um time confiável. Ele joga de igual para igual com o Palmeiras e joga de igual para igual com o Ituano. Jogou de igual para igual, Pilato. Em nenhum momento. Então, quando todas as bolas que chegavam, que vinham pelos lados do campo, todas estavam entrando na zaga de São Paulo. Todas. E aí o que ele faz? Mete um terceiro zagueiro. Vou segurar aqui para ver se pelo menos a bola alta não entra. Impressionante como o time do São Paulo teve dificuldade nessa bola alta. E isso não dá pra gente culpar o Carpini. Vai fazer o quê? O que ele tem, o que ele pegou, já pegou o bonde andando. Então acho que se trouxeram o rapaz para trabalhar, dá um tempo para ele. Entendo o que você fala, lógico. Teoricamente seria isso. Mas na prática. Porque ele tem que saber que agora ele é técnico de time grande. Mas na prática ele salvou o time grande de sair do campeonato. Ele acabou. Não, aí não. Não dá para elogiar o trabalho dele hoje. Não estou elogiando, só estou dizendo que ele fez um jogo com prevenção. Mas ele levou o gol, Flávio. Ele levou o gol. Mas fez também. Porque depois encontrou o gol. Mas vai fazer o quê? O time do São Paulo, ele não é confiável. Olha, o São Paulo quanto tempo sem ganhar. Isso tem sido assim, tem sido um sufoco. São Paulo não sobra em campeonato nenhum. Não é só com ele. Tem sido assim, tem sido uma dificuldade tremenda. Então, acho assim, como ele é um técnico jovem, né? Vai ter mais dificuldade de ter respaldo. Mas eu acho que não sei se o Dorival teria feito coisa melhor. O time do São Paulo é um time limitado, é um time que você não consegue confiar. O jogador de São Paulo parece que não tem confiança no próprio time. Gente, mas eu não acho hoje o time limitado. De verdade, eu acho um time bom. Pode ser limitado na forma de jogar. Mas é um time bom hoje, o time do São Paulo. Bem mais ou menos, né? Ele tem dificuldade com todo mundo. Ele perde jogos em casa. Ele não é um time confiável. É um time... Ele faz assim, ó. Ele é um time completamente irregular. E desde sempre, não é de agora, não. São Paulo é um time extremamente irregular faz muito tempo. Então... Vocês não acham que vale uma crítica ao Carpini nesse fato de ter recuado tanto no jogo de hoje? Eu acho absurdo, mas tudo bem, eu sou o mais eufórico da Segura 2-1, tá tudo certo. A bola tava passando, o Pilado, toda hora na área, ele meteu mais um zagueiro. E aí o São Paulo toma gol desse jeito também, pelo amor de Deus, 3 zagueiros, pô. O que ele pode fazer? São Paulo jogando com 3 zagueiros, com um time que tinha feito até então 4 gols no campeonato. E toma gol.
culpado o técnico, você entendeu? Quer dizer, é duro, cara. Cadê os jogadores do time? Não, o time não é ruim, tá. Então, como é que toma gol com 3 zagueiros dentro da área, com os laterais recuados naquele momento? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa que eu acho que hoje no jogo, as mudanças dele eu acho que não foram boas. Não é só essa última, eu acho que ele foi deixando o time muito pesado. Quando ele tira, por exemplo, ele tira o Igor Vinícius e o Ferreirinha, bota o Rafinha e o Rames Rodrigues, ainda mais num gramado horroroso, que é duro, mas aí você tem que tomar decisões. Hoje não era um jogo para o Rames entrar. Porque não tinha a menor condição de jogar naquele gramado. Assim, um jogador como o Rames Rodrigues, um cara mais técnico, um cara que não é forte fisicamente, assim, é um cara que tem de problemas físicos, por isso que ele não é titular do time, e que joga com a bola no chão, um jogador muito técnico. Não era um campo para ele entrar. Mas aí entra o negócio de um técnico jovem, de um jogador que todo mundo quer ver jogar, mas aí tem que tomar decisão. Eu acho que hoje não era um jogo para o Rames entrar. Ele tirou o Ferreirinha, que era um cara rápido, né? Um cara para puxar contra-ataque. O time foi ficando muito pesado. O próprio Igor Vinícius é um lateral que é mais rápido, que chega no fundo. Rafinha também é um cara técnico e está voltando de lesão. Acho que o time foi ficando muito pesado, foi ficando com muita dificuldade. O time que, quando está com Rafinha e Rames, era um time mais para ficar com a bola, mas naquele gramado estava difícil de ficar com a bola, de tocar a bola. E aí o Ituano, mais na força, foi chegando, se aproximando. Aí acho que bateu um certo desespero, meteu um terceiro zagueiro, mas o time continuou vulnerável. Aliás, o São Paulo, ele tomou 12 gols em 12 jogos. O São Paulo tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Isso tem sido um problema, que até o time está fazendo gol. O número de gols marcados é bom do São Paulo. E até tem um bom saldo de gols. Ficou na frente do Novo Horizontino no saldo, mas toma gol quase todo jogo. Isso é um problema. Bola aérea é terrível. A bola aérea defensiva para o São Paulo é terrível. São Paulo toma no alto, os adversários conseguem levar vantagem quase sempre. E o Valentim sabia disso, ele meteu um monte de bola e quase todas entraram. A bola aérea defensiva do São Paulo está muito complicada, mesmo tendo acho que um dos melhores zagueiros na bola aérea, que é o Arboleda. Quando ele não joga é pior ainda, que teve alguns jogos que ele não jogou, que o time tomou gol de cabeça de tudo que é jeito. Então ainda, assim, é um time que tá longe ainda de estar ajustado. É um time que ainda está faltando bastante coisa. Agora, Flávio, você falou, o time do São Paulo é ruim. Realmente, não tá jogando bem. Mas vamos lá, eu pedi até a escalação aqui pro Kaique, pra não ter erro. Rafael, eu discordo, mas é goleiro de seleção brasileira. Sim. Goleiro convocado pra seleção brasileira, eu achei um exagero do Dorival, acho um bom goleiro, mas não acho ainda a nível de seleção brasileira. Igor Vinícius, não é dos piores laterais aí do Brasil, pelo contrário. Na lateral direita. Aí Arboleda, um dos melhores zagueiros do Brasil, do futebol brasileiro na atualidade. Ferrarese, nada demais, também nada de tão ruim. O Wellington, jogador normal. Aí vamos lá. Alisson, bom jogador. Bobadilha, jogador razoável. Lucas, excelente jogador pro nível futebol brasileiro sempre. Ferreirinha, bom jogador. Caleri, bom jogador. Luciano, bom jogador. Não é um time ruim do São Paulo. Eu acho que é um elenco que está num segundo escalão ali. Acho que tem Palmeiras, pegando o Brasil, né? Acho que tem Palmeiras e Flamengo à frente. Aí ele está num bolo ali. Por exemplo, eu não acho esse elenco muito inferior ao do atual campeão da Libertadores, que é o Fluminense. Eu não acho, assim, na teoria, um elenco muito inferior. Acho que ele está num segundo bolo. O Inter fez muita contratação, talvez destoie um pouquinho, mas por enquanto, pela prática, ainda não dá para dizer isso, né? Que vai ficar muito à frente. Acho que ele está no nível ali do Grêmio. Na teoria, o Atlético Mineiro é melhor, mas é por aí. Acho que ele está num bolo ali com o Grêmio, com o Inter. O Inter tem uma expectativa aí do próprio Fluminense, talvez do Atlético Paranaense, assim, é por aí. Acho que é um time que no brasileiro, em condições normais, é um time para brigar por vaga na Libertadores. Acho que é isso. Mas o coletivo ainda tá ruim. Ainda é um time que tá jogando mal. É um time que não dá para confiar que vai ganhar do Novo Horizontino. Assim, se for um jogo fácil, São Paulo e Novo Horizontino, eu vou ficar bem surpreso. Acho que vai ser no limite ali. Pode ganhar, pode perder, mas é 1-0 para cá, 1-0 para lá, pênalti. Acho que é um jogo bem igual. Flávio. Então, eu acho que aí a culpa... Mas no papel você concorda que não é ruim? O time, no papel. É o que o Bruno falou, segundo escalão baixo. Eu não acho que o time de São Paulo... Acho que o São Paulo custa mais caro do que vale efetivamente. O elenco de São Paulo é mais caro do que vale efetivamente. Eu não consigo ver um time para ganhar... Assim, não dá para você apontar o São Paulo como favorito para nada. Campeonato Brasileiro, mata-mata é aquela história, qualquer um pode chegar como ele chegou. Mas é um time que vai depender de embalo, não é um time confiável nem para o Campeonato Paulista, esse é o ponto. Quase ele foi eliminado.
O time não funciona, é complicado. E culpar o Carpini é muito simplório. O cara chegou agora, poxa. O São Paulo tem dificuldade o tempo inteiro. É um time com problemas. O próprio Dorival, ele ganhou a Copa do Brasil, mas o time não funcionava. Ganhou a Copa do Brasil, ok, beleza. Mas olha o São Paulo nos outros jogos. Olha os jogos que o São Paulo perdeu. Lembra que ele não ganhava um jogo fora de casa. Faz tempo que esse time é problemático. Faz tempo. Então, claro, quando aparece um jogo como esse, evidencia um pouco mais. Mas eu acho que o São Paulo, dentro do que se espera do São Paulo, está abaixo. Está abaixo daqueles com os quais ele vai competir diretamente. E a culpa não é do Carpini, não. Aí não dá para fazer milagre. Nem o Dorival fez. Ganhou a Copa do Brasil. Não, eu sei, mas hoje a culpa é dele. Hoje foi. Recuar do jeito que recuou. Tudo bem, eu sei que você estava falando que o jogo estava igual, mas não era para ser igual. O jogo contra o Lanterna do campeonato. Cara, pelo jogo, quando ele fez a alteração, eu não achei errado, não. Falei, olha, ele vai garantir a defesa aí, porque a bola está entrando, a bola aérea do Ituano está entrando o tempo inteiro. São Paulo vai ter que meter um terceiro zagueiro. Tava complicado o jogo. A bola estava entrando toda hora. Esse é o ponto. E o Bruno já falou, a bola aérea do São Paulo defensiva é péssima. Tomou o primeiro gol assim também. Vou me defender, ver o que dá para fazer. Evitar de ficar fora da competição. Meteu lá atrás, mesmo assim tomou o gol. Impressionante. Então, difícil. Acho que sim, tem coisa para melhorar e tal. Mas o trabalho dele começou há muito pouco tempo para se culpá-lo, para colocá-lo no rol dos culpados. Eu não coloco. Uma característica bem marcante desse time já de algum tempo, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, assim, é um time que, quando ele está totalmente mobilizado num jogo, isso normalmente nos grandes jogos, nos clássicos, no mata-mata, vai ter a Libertadores esse ano, assim, é um time que é um adversário complicado para qualquer um, tanto que ele faz jogos com o Palmeiras muito equilibrados, e é um jogo que a mobilização é grande, fez uma final com o Flamengo e conseguiu vencer, fez os confrontos com o Corinthians, o time ganhou esse ano em Itaquera, ganhou na Copa do Brasil do ano passado, é um time que quando está mobilizado para um jogo, está 100% focado, é um time chato, um time duro de ser batido, mas não é um time, assim, de regularidade, assim, em jogos médios, assim, que são jogos na maior parte do tempo. Não é sempre que você vai conseguir chegar no mata-mata e não é todo jogo que você vai estar 100% focado que você vai conseguir ganhar. Em 2022, o São Paulo também focou nos mata-matas e não conseguiu ganhar nenhum dos dois. Chegou numa semifinal e numa final. Não foi mal, mas perdeu a final e perdeu da Sul-Americana pro Del Valle e a semifinal pro Flamengo. Ano passado também foi um time melhor nos mata-matas e conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Na Sul-Americana caiu para a LDU. Então é um time que, quando está focado 100%, ele é muito forte. Mas quando ele não está 100%, assim, e aí não é nem de sacanagem, é o jogo mesmo. Tem jogo que você está, é clássico, você tem outro ambiente, outro clima. Nos jogos comuns, é um time que tem muita dificuldade, é um time que sofre contra quase qualquer um. No Brasileiro, que é regularidade. Ano passado ele ficou em 11º e só ganhou um jogo fora de casa. Então é um time que precisa estar muito inteiro, assim, muito focado para conseguir competir contra os melhores, mas não é sempre que vai estar assim, e aí ele se enrola até contra times mais fracos. Eu mandei aqui pro Kaique, tá, uma imagem que eu vi aqui na TNT, né? É na TNT que eu vi essa imagem do Carpini, eu acho que depois do último gol, mostrando o ouvido assim pra torcida. E mostra o número 1, que seja, primeiro lugar. Ah, é? É porque ali era... Porque ele mete aqui, ó. Ele bota a mão no ouvido, tipo assim, vai, porque ele devia estar sendo xingado adoidado. Parece que era a torcida do Ituano que tá tirando sarro. Mas ali era, como se dizia lá no meu bairro, carça de veludo ou bunda de fora. Ou estava eliminado ou era primeiro, não tinha meio termo. Quando ele faz o gol, ele mete o... Tô classificado e em primeiro. Foi isso aí. Eu achei também que era alguma coisa, algum estresse com a torcida de São Paulo. Então era a torcida do Ituano. Era a torcida do Ituano que estava atrás dele, enchendo o saco, tirando o sarro e tal, né? E ele foi lá e... Aí os jogadores falaram, deixa quieto, pô, já classificou, deixa quieto. Mas ele devia estar num estresse terrível, né? Porque ali ele estava bem ameaçado, né? De pressão, não do cargo. Não, acho que seria um absurdo. Agora, sobre o Carpini, né? Ele está sendo muito criticado nas redes sociais. Por isso, exatamente o que a gente disse aqui. Que ele tira o Luciano e coloca 3 zagueiros. Sim. Ele tira o Luciano, coloca 3 zagueiros, e aí eu tô recebendo aqui, vendo que tem muitas críticas sobre o Carpini. Merece críticas, Bruno, pelo momento recente, porque ele recebeu muito elogio. A gente tem que ser justo. Quando ele chegou, ganhou, chegou ganhando tudo, quebrando o tabu, sendo campeão, muitos elogios.
Hoje ele merece alguma crítica? Eu acho que, por enquanto, em 13 jogos, né, que teve o da Supercopa, o São Paulo jogou mais mal do que bem no comando dele. Acho que ele merece o tempo para trabalhar, para tentar fazer esse time evoluir, mas o time jogou. A maioria dos jogos foram ruins. Tem muito exagero quando tem alguns jogos. O jogo Palmeiras e São Paulo no Mineirão foi um jogo bem ruim, né? Foi um 0-0 num jogo travado aí, ganha nos pênaltis, aí há o exagero lá pra cima, né? A vitória em Itaquera, que era um tabu, pegou um Corinthians numa fase terrível, mas ok, jogou melhor, fez o dele e conseguiu vencer. Mas a maioria dos jogos são ruins. A maioria dos jogos do São Paulo nessa temporada foram ruins. É um time que não se acertou, ele tá buscando, você vê que todo jogo ele até muda um pouquinho a maneira de jogar, ele já tentou jogar com 3 zagueiros, contra o Palmeiras até funcionou bem naquele dia, que foi a semana passada. Hoje estava um revezamento, Luciano e Lucas pelo lado. Fica claro, com o Dorival já era assim, que o Lucas hoje não é mais um ponta, né? O Lucas é um jogador que joga por dentro, como um segundo atacante, né? O Lucas não é mais um ponta direita. Então, o Lucas não fica totalmente à vontade ali. Então, às vezes, tentam adaptar para trazer o Lucas para dentro. Mas o Luciano também joga por dentro, o Rames também joga por dentro. Então, fica um pouco mais difícil. O Rato faz muita falta, que não jogou hoje. Então, ele está buscando um time, ele ainda não achou. Ainda, a maioria dos jogos foram ruins. Ele chegou com o campeonato de andamento. Ele não teve chegou na pré-temporada. Agora vai ter uma semana cheia, que os jogos serão no final de semana. Até agora não teve tempo. Ele já chegou no embalo, já chegou, alguns dias depois jogou com o Corinthians, que ele quebra o tabu lá em Itaquera, e depois ele já joga com o Palmeiras, aquele jogo decisivo. E aí começou uma sequência de jogos, São Paulo começou a perder, já começou a ficar pressionado no campeonato. Sabe, por isso que eu acho que a gente tem que ter um certo... Eu concordo, eu vou ficar atento, vê aí, aqui poder ter feito de jeito diferente. Mas ele tem ainda muito crédito pela frente, sacanagem. O cara chegou agora, é um jovem, primeira experiência no time... Não, mas, Flávio, a sacanagem não é ser criticada pelo jogo de hoje. Não. O jogo de hoje eu acho que é do jogo. Tô falando que seria sacanagem, sabe? Tipo, se o São Paulo sai já querendo encher o saco do cara, ele tem muito tempo para trabalhar ainda. Ele não teve tempo, ele não conseguiu fazer nada. Não dá nem pra gente saber qual é a ideia exata de jogo do Borja, do Carpini. Eu vi o jogador, ontem o jogador do... o Felipe Aguilar jogou um monte de água na cara dele. Ontem eu estava vendo aqui, estava dando risada. O Carpini, ele não teve nem tempo de colocar as ideias em prática. Não teve tempo. E não sei se vai ter. Acaba o Campeonato Paulista, já começa brasileiro, já vira... Então, eu acho que ele merece um crédito de confiança, sim. Desde que o Carpini começou a trabalhar no São Paulo, aí nosso Caiquinho Lima, brilhante sempre, ele teve 2 semanas cheias, tá? Foi o tempo que o Carpini teve para trabalhar desde que ele chegou no São Paulo. Uma antes do jogo contra o Guarani e a outra depois do jogo contra o Palmeiras. Ele teve aí 2 semanas cheias para trabalhar. É o que o Flávio disse, teve pouquíssimo tempo ainda para trabalhar com o time do São Paulo. E vale a pena a gente deixar claro sobre o trabalho do Carpini, que os 2 últimos trabalhos dele foram excelentes. Não dá pra gente medir apenas pelo que ele tá fazendo no São Paulo, onde ele ainda não teve um tempo de trabalho. No Água Santa, ele conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista e ganhar o primeiro jogo do Palmeiras, fez até com que o Palmeiras poupasse seu time na Libertadores para jogar o segundo jogo e vencer o Água Santa, e no Juventude ele fez um trabalho impecável. Ele chegou no Z4, ou seja, a zona de rebaixamento da Série B, e depois terminou a Série B entre os 4 e classificou o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vale a pena a gente dizer que o retrospecto recente do Thiago Carpini, não no São Paulo, mas na carreira dele, é brilhante. E é um cara jovem, ele tem o quê? 39 anos? Sim, é isso aí. Tem 39 anos o Thiago Carpini. Então, que ele seja uma baita promessa aí do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro precisa de um bom treinador, um jovem treinador. Agora, a atuação do São Paulo tá longe de ter sido empolgante, né? Longe de ter sido empolgante a atuação do São Paulo. O torcedor, por alguns minutos, estava revoltado com aquilo que seria a eliminação do Campeonato Paulista na primeira fase, algo que nunca aconteceu com o São Paulo desde 2001, ou seja, 23 anos. Quase o São Paulo acaba eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase. Mas tem um ponto positivo nesse jogo de hoje. O Luciano, que é um cara que o Vampeta cansa de elogiar o futebol, o Vampeta fala, se esse cara reclamasse menos do árbitro, ele é um baita jogador. O Luciano, hoje, ele se torna o 3º maior artilheiro do São Paulo no século.
no século. O Luciano chegou a 70 gols pelo São Paulo, passou o França, tá na frente do Caleri, que tem 65 gols, só tá atrás de Luiz Fabiano, com 212 gols, e Rogério Ceni com 112 gols. É uma baita marca, né, Flávio, Bruno? Claro. O que o Luciano atingiu nesse momento é impressionante. É um cara que agora conquistou título de expressão, Copa do Brasil, a Recopa, foi campeão paulista pelo São Paulo também. E ele quis ficar no São Paulo. É bom deixar isso claro, né? Porque ele teve proposta e quis ficar no São Paulo. É uma coisa curiosa, que o Luciano ele surgiu muito bem no Corinthians, aí ele foi pro futebol espanhol, num clube pequeno, não se deu bem, volta e vai pro Grêmio. E lá também não consegue jogar. Jogou no Fluminense antes também. Jogou um pouquinho no Fluminense. Com o Diniz, por isso que o Diniz o trouxe. Aí quando o São Paulo tá, quando o Diniz tá aí, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, não vai ter nenhuma contratação, zero. E aí tinha o Everton, né? Aquele Everton que foi do Flamengo, que infelizmente não conseguiu ter uma carreira de brilho tanto que se contundia. Estava lá encostado no São Paulo, o São Paulo faz uma proposta, o Grêmio top e traz o Luciano. O Luciano veio meio de contrapeso, meio que, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. E ele virou São Paulino. Ele se mata em campo. Ele realmente é um jogador, ele enche o saco do juiz, né? Se eu sou árbitro do jogo, eu chamo de cara, tirou o lado, apito o início do jogo, meto o cartão amarelo nele, para ele ficar quieto, ó. Sossega que você já tem amarelo. Ele é chato, incomoda. Mas ele tem uma garra impressionante. Ele se mata em campo, ele luta pra caramba. Ele fez o segundo gol, que parecia ser o gol da classificação tranquila. Merece respeito, sim. Merece respeito. Ele não é um jogador espetacular, mas ele se mata. Ele aumenta o potencial dele pela gana e pela vontade que ele tem de jogar. Ele gosta muito do São Paulo, sem dúvida. Não, e virou um dos xodós, né? Claro. Da torcida do São Paulo. Com razão. O Luciano virou um dos xodós da torcida do São Paulo com merecimento, ó. Com merecimento. A gente vai botar aqui, são 214 jogos, tá? 162 como titular. 70 gols marcados, 21 assistências, 433 finalizações, 68% de acerto nos dribles, 74% de acerto no passe longo. 3 títulos, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e a Supercopa, Bruno Prado. É uma baita passagem do Luciano pelo São Paulo. Sim, é muito boa. E algumas vezes ele não é titular absoluto, mas ele está sempre entrando, jogando e fazendo gol decisivo, né? Fez gol importante já em Copa do Brasil com o Palmeiras, já fez gol importante contra o Corinthians também, na Copa do Brasil ano passado em Itaquera. Ele chuta, a bola vai na trave, bate nas costas do Cássio e entra. Hoje fez um gol que ajudou na classificação. O Luciano tem muitos gols decisivos com a camisa do São Paulo. Final do Paulista de 21, ele faz o segundo gol também no título contra o Palmeiras. Então é um jogador importante, se identificou bem com o clube, já está há 3 anos e pouco no São Paulo. Inclusive no Brasileiro 2020, quando ele chega já com o campeonato iniciado, no momento que o São Paulo liderava, ele era um dos principais jogadores, ele e o Brenner, né, os dois que faziam muitos gols. O Luciano foi artilheiro daquele campeonato, junto com o Claudinho, que era do Bragantino, está lá na Rússia. Ele foi artilheiro do campeonato. Então é um jogador importante para o São Paulo. Só no século, como você passou aí atrás do Luiz Fabiano, que é um baita artilheiro, um cara acima da média, jogador de seleção, de Copa do Mundo, e do Rogério, que é uma coisa absurda, né? O Rogério Ceni é um goleiro que é o 10º maior artilheiro da história do clube, né? Então, em 2 anos que o São Paulo foi campeão, em 2005, campeão Libertadores, Mundial e Paulista, 2006, vice da Libertadores e campeão brasileiro, o artilheiro do time nessas 2 temporadas foi o goleiro, né? Então é uma coisa muito fora da curva. E o Luciano só está atrás desses dois, passou o França, eu adorava o França, a França jogava muita bola. Que o França, ele começa... Mais jogador que o Luciano. Muito mais. Só que aí é só século XXI, né? O França, ele vem lá do século XX e faz os primeiros anos do século XXI. Então o França, no geral, tem mais gol que o Luciano. Mas no século XXI, o Luciano passou, está à frente do próprio Caleri. Outros que foram campeões no São Paulo não fizeram tantos gols como o Luciano, daquele time tricampeão brasileiro, o Dagoberto, o Borges, né, que foram muito importantes. O próprio Aloysio. O Aloysio fazia pouco gol. O Grafite, teve muito cara que passou no São Paulo bem. O Amoroso ficou muito pouco tempo, mas nem daria para fazer tanto gol, ficou só 6 meses. Mas ele tem vários jogadores bons, importantes, que o Luciano fez mais gol que eles pelo São Paulo.